Miriam tinha 52 anos e nunca tinha dormido numa cama só. Desde os 18, quando casou com Ezequiel numa cerimônia simples na Igreja Batista do Divino, no coração de Crixás, interior de Goiás, ela dividiu o colchão, a mesa, o telhado, o silêncio e os anos com um homem que ela pensou que conhecia. 34 anos de casamento. 34 anos fazendo quentão no São João, plantando maxixe no quintal, lavando a roupa no tanque de cimento com a água da mangueira que pingava desde o governo anterior. 34 anos acreditando que o que ela tinha era sólido. Não era. A notícia chegou numa segunda-feira de agosto, daquelas com céu branco e sol que esquenta sem dar alegria. Ezequiel tinha ido embora com a Valdirene, uma mulher 20 anos mais nova que trabalhava no balcão da mercearia na beira da rodovia. Foi o cunhado de Miriam quem contou, com aquela cara de quem sente pena, mas também sente um certo prazer em ser o primeiro a falar. Disse que Ezequiel tinha deixado um recado para ela não ir procurar, que estava bem, que um dia ia explicar tudo. Miriam ficou parada no meio da cozinha, com a espumadeira na mão, ouvindo aquilo. O feijão estava no fogo, o cheiro de alho e toucinho espalhava pela casa. E ela ficou ali, imóvel, enquanto as palavras do cunhado escorregavam pelo seu entendimento, feito água em pedra lisa. Ela não chorou na hora. Chorou mais tarde, de noite, com a cara enfiada no travesseiro que ainda cheirava ao perfume barato que Ezequiel usava aos domingos. Chorou com aquela força de quem guardou muita coisa por muito tempo. Chorou até não ter mais ar, depois respirou fundo, enxugou o rosto com a barra da camisola e ficou de olho aberto no escuro, olhando para o teto de madeira que tinha uma mancha de umidade no canto esquerdo há mais de 10 anos. Ela conhecia aquela mancha, conhecia cada rachadura no reboco. Conhecia o barulho que o vento fazia quando entrava pela fresta da janela do quarto. Conhecia a casa inteira de olhos fechados. Mas a casa não era dela. Esse foi o segundo golpe, maior que o primeiro. A casa estava no nome de Ezequiel, passada para ele pelo pai antes de morrer. Quando a família do marido chegou, a sogra, os cunhados, os primos que apareciam só nas horas difíceis, chegou com aquela frieza que a gente às vezes encontra nos parentes quando o assunto é propriedade. Chegaram numa tarde de quarta-feira com uma caminhonete velha e começaram a tirar as coisas sem nem perguntar. O guarda-roupa de cedro que Miriam tinha ganhado da própria mãe. O freezer que ela comprou, parcelado em 24 vezes na Casas Bahia de Uruaçu. O fogão de 6 bocas que ela escolheu sozinha, porque Ezequiel nunca se importava com essas coisas. A sogra ficou na porta da cozinha e disse, com voz que tentava ser suave, mas não conseguia: Miriam, você sabe como é. A casa era do meu filho e Miriam sabia. Sabia que a lei estava do lado de quem tem papel assinado. Sabia que 34 anos de vida juntos não pesavam tanto quanto um registro em cartório quando o coração das pessoas endureceu. Não era raiva que ela sentia da sogra. Era uma tristeza maior, aquela que vem quando a gente percebe que nunca foi tão central na história dos outros quanto pensava que era. Ela saiu com 2 sacolas de lona, as roupas que eram dela de fato, uma panelinha de alumínio, o rosário da avó, e uma foto desbotada da época do casamento que ficava encostada no criado mudo. Não disse nada para ninguém. Passou pela porta com as sacolas nas mãos e seguiu a pé pela rua de terra batida que ela tinha cruzado milhares de vezes. A vizinha Débora, uma mulher gorda e generosa que morava do outro lado da cerca de arame, viu tudo da varanda. Gritou o nome de Miriam, mas ela não parou. Não porque estava com raiva da Débora, pelo contrário. Foi porque se parasse ia desmoronar de vez e ela precisava chegar em algum lugar antes de deixar isso acontecer. O lugar que ela tinha era uma propriedade velha nos arredores de Porangatu, a uns 90 quilômetros de Crixás, que havia pertencido à tia Raquel.
A tia Raquel tinha morrido havia quase 15 anos sem deixar filhos, e o sítio ficou meio que esquecido pela família, sem ninguém querendo se responsabilizar pelo lugar, mas também sem ninguém querendo abrir mão. Era daquelas situações que a família deixa para resolver um dia e o dia nunca chega. Miriam sabia que o terreno tecnicamente ainda estava em discussão entre os parentes, mas sabia também que ninguém ia aparecer por lá num prazo curto e que ela precisava de um teto agora. Ela pegou o ônibus de linha com o dinheiro que tinha na carteira, sentou na janela e ficou olhando o cerrado passar. Aquele cerrado seco de agosto com as árvores tortas e o capim amarelado. E foi pensando no que ia encontrar. Sabia que a casa tinha ficado fechada por muito tempo. Sabia que ia precisar de trabalho, mas trabalho era a única coisa que ela sempre soube fazer. O ônibus parou na cidade e Miriam pegou uma carona com um caminhoneiro que ia para a estrada que passava perto do sítio. Desceu na beira da estrada de terra com as 2 sacolas e caminhou os últimos 3 quilômetros a pé, com o sol caindo de lado na sua nuca. Quando chegou e viu a casa pela primeira vez depois de 15 anos, parou no portão. O lugar estava no limite do descuido. O mato tinha tomado conta do quintal. A cerca de madeira tinha caído em 2 pontos. As telhas de uma parte do telhado tinham deslocado. Mas as paredes estavam de pé. A estrutura era sólida. A tia Raquel tinha construído com capricho, naquele estilo antigo do interior goiano, alicerce de pedra e parede grossa. A sombra de uma mangueira enorme caía sobre o lado direito da casa e uma galinhaço solitária passeava pelo que tinha sido o jardim. Miriam olhou para tudo aquilo por um longo tempo. Depois, abriu o portão que rangia, entrou e começou a trabalhar. Encontrou uma enxada velha encostada num canto da varanda, como se a tia Raquel tivesse largado ali no último dia antes de partir e nunca mais voltado para buscar. Começou pelo acesso à porta, abrindo caminho no mato. A terra estava ressecada, o capim resistia, mas ela tinha as mãos acostumadas a esse tipo de esforço. Mãos que conheciam enxada, vassoura, cabo de panela, cabo de ferro. Mãos que nunca pararam. Quando o sol baixou e o céu ficou daquela cor de goiaba madura que o cerrado faz antes de escurecer de vez, ela tinha limpado a entrada, forçado a porta de madeira inchada que abria com dificuldade, varrido a sala com uma vassoura de palha que encontrou dentro de casa e aberto todas as janelas para tirar o cheiro de fechado. A casa por dentro estava melhor do que esperava. Tinha uma mesa de madeira no centro da cozinha que resistiu aos anos. Tinha um fogão a lenha de ferro fundido que estava empoeirado, mas funcionava. Ela testou. Tinha um catre de madeira no único quarto que ela usou como cama naquela noite, depois de sacudir o colchão fino de capim que ainda estava em cima e estender a sua roupa de cama que tinha trazido numa das sacolas. Deitou com o barulho dos grilos enchendo o silêncio lá fora e a luz da lua entrando pela janela sem vidro. Não tinha cortina. Não tinha nada entre ela e aquele céu enorme e cheio de estrelas que o interior de Goiás guarda para quem mora longe das cidades. Ficou de olho aberto por um tempo. Pensou no Ezequiel, pensou na Valdirene, pensou na sogra, com aquela expressão de quem estava fazendo o que tinha que ser feito. Pensou nos 34 anos que não tinham pesado o suficiente na balança de ninguém além dela. E então, num momento que ela mesma não soube explicar depois, parou de pensar nisso. Não foi resignação. Foi uma coisa diferente, mais quieta. Foi a sensação de que ela estava, pela primeira vez em muito tempo, num lugar que era só dela. Mesmo que fosse um lugar com o telhado deslocado e o mato no quintal e nenhum vizinho por perto. Era dela. Fechou os olhos. Dormiu. Nos dias que se seguiram, ela foi conhecendo o sítio de verdade. A tia Raquel tinha cuidado bem da terra antes de adoecer. Havia um pomar de frutas que estava abandonado, mas ainda vivo, com laranjeiras, um pé de manga-espada enorme, jaca, limão.
Havia uma mina d'água do lado de lá do terreno, num ponto que a vegetação mais verde delatava. Ela seguiu o verde e encontrou a água brotando limpa entre as pedras. Havia um curral velho de madeira que ia precisar de conserto, mas que podia servir. Cada coisa que ela encontrava era como encontrar um presente que alguém tinha deixado especialmente para ela, sem saber que um dia ia precisar. Mas não era tudo fácil. Na quarta manhã, quando foi ao córrego que passava nos fundos do terreno para pegar água, encontrou um homem do outro lado da cerca, olhando para ela com uma expressão que não era amigável. Era Baltazar, o vizinho do lote ao lado, um homem de uns 60 e tantos anos, largado no corpo, com um chapéu de palha desbotado e um ar de quem achava que tudo ao redor era propriedade sua por costume, mesmo que não fosse por papel. Quem é você? Nada ele perguntou, sem rodeio. Miriam contou que era sobrinha da tia Raquel, que estava usando o sítio por um tempo. Baltazar ficou olhando para ela com aquela cara de análise que homem do campo faz quando está decidindo se vai respeitar ou não. Então cuspiu no chão e disse que a água daquele córrego era compartilhada com ele há anos e que ele esperava que as coisas continuassem como sempre foram. Miriam disse que tudo bem, que não tinha nenhuma intenção de mudar o que estava funcionando. Ele não respondeu. Foi embora com passos pesados na terra seca. Miriam ficou olhando ele se afastar e sentiu aquela pressão familiar, aquela que vem quando alguém quer que você se sinta pequena. Só que dessa vez, diferente de outras vezes na vida, ela não se encolheu. Ficou de pé do jeito que estava, com os pés firmes na beira do córrego e a lata d'água na mão, e deixou o homem ir. Ela voltou para casa e fez o café. Foi na segunda semana que Ruth apareceu. Ruth tinha 48 anos e era amiga de Miriam desde a infância, das épocas em que as duas moravam na mesma rua em Crixás, antes de crescerem e a vida ir jogando cada uma para o seu lado. Tinham se perdido por uns anos, se reencontrado nas redes sociais, trocado mensagens espaçadas. Quando Ruth ficou sabendo do que tinha acontecido com Miriam, soube por uma prima em comum, que soube pela filha da vizinha, da maneira que as notícias andam no interior, não pensou duas vezes. Pegou o ônibus num domingo à tarde e apareceu no portão do sítio numa segunda de manhã, com uma mochila grande nas costas e uma sacola de supermercado em cada mão, cheia de comida. Miriam estava varrendo a varanda quando ouviu o portão rangendo. Olhou e viu a amiga parada ali com o sol nas costas e não conseguiu falar nada por uns segundos. Ruth falou primeiro. Vim te ajudar. Não venha me mandar embora. Miriam riu. Foi o primeiro riso verdadeiro que ela tinha dado desde que tudo aconteceu. Aquele riso que sai misturado com lágrima, sem avisar, que pega a gente de surpresa. Ela desceu os 3 degraus da varanda e abraçou a amiga ali no meio do quintal, meio limpo, com o cheiro de terra e mato ao redor. As duas ficaram assim por um tempo sem falar. Depois entraram, botaram água no fogão e começaram a colocar a conversa em dia. Ruth era o tipo de mulher que falava sem parar quando estava à vontade. Expansiva, opinativa, com um humor seco que fazia qualquer situação parecer menos pesada do que era. Era exatamente o oposto de Miriam, que media as palavras, que escolhia o silêncio quando não sabia o que dizer. Mas as duas se completavam de um jeito que só existe nas amizades que sobrevivem ao tempo e à distância. Naquela tarde, com o sol baixando lá fora e o farfalhar do vento no pomar, Miriam contou tudo. Contou do Ezequiel, da Valdirene, da sogra, da caminhonete, das sacolas. Contou do sítio, da enxada, do catre. Contou do vizinho Baltazar com aquela cara de dono do mundo. Ruth ouviu tudo sem interromper, o que era raro nela. Quando Miriam terminou, Ruth ficou um momento quieta, olhando para o fundo da xícara de café. Então, disse Ruth, a gente tem trabalho a fazer. E foi isso. Não teve discurso, não teve conselho comprido.
Foi essa frase curta, dita com aquela certeza de quem não está perguntando, e Miriam sentiu uma coisa no peito que ela depois reconheceu como alívio. O tipo de alívio que só vem quando a gente percebe que não está sozinha de verdade. Nos dias seguintes, as duas trabalharam lado a lado. Ruth tinha uma força física que surpreendia e um jeito de organizar as coisas com eficiência que fez a limpeza do sítio andar muito mais rápido. Consertaram a cerca em 2 pontos, capinaram o pomar, limparam o fogão a lenha por dentro. Ruth encontrou telhas quebradas, empilhadas num canto do terreiro e insistiu em subir no telhado, mesmo com Miriam pedindo cuidado. E consertou o deslocamento com um rolo de arame e parafusos que tinha trazido na mochila, porque Ruth era desse tipo, que carregava ferramentas na bolsa. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto as duas estavam limpando o depósito nos fundos da casa, um cômodo pequeno de tijolo que servia de despensa, que Ruth encontrou alguma coisa. Empurrou uma prateleira velha de madeira que estava encostada na parede, e a prateleira saiu do lugar de um jeito estranho, como se o chão embaixo não fosse firme. Ruth se abaixou, bateu o chão com os nós dos dedos e o som foi diferente. Um som oco, como quem bate numa tampa. Miriam, ela chamou. Miriam veio. As duas ficaram abaixadas, tirando a terra acumulada com as mãos, e encontraram uma placa de madeira grossa encaixada no chão, com um puxador de ferro enferrujado. Miriam puxou. Dentro do espaço, havia coisas embrulhadas em pano de saco encardido, uma caixinha de madeira escura, pequena, e um embrulho mais volumoso envolto em plástico amarelado. As duas se entreolharam. Aquilo não era o que nenhuma delas esperava encontrar ali, e foi ali, ajoelhadas no chão de terra do depósito, com a luz da tarde entrando pela fresta da porta e o cheiro de terra velha ao redor, que a história de Miriam começou a mudar de direção de um jeito que ela não poderia ter imaginado quando desceu do ônibus com as 2 sacolas de lona e caminhou por aquela estrada de terra. Só que ela ainda não sabia disso. Fechou a mão em volta da caixinha de madeira e ficou ali parada, sentindo o peso daquilo na palma, sem entender ainda o que estava segurando. A caixinha de madeira tinha uma tranca de metal pequena, enferrujada, mas não tinha cadeado. A madeira estava pesada. Resistiu por um momento, depois cedeu com um ruído seco. Embaixo havia um espaço pequeno escavado na terra. Uma espécie de guarda-volumes que as casas antigas do interior às vezes tinham. Abriu com um pouco de força. Dentro havia dinheiro. Não era fortuna. Eram notas antigas, muitas delas já fora de circulação. Aquelas de cruzeiro real que a gente às vezes ainda encontra esquecida num fundo de gaveta. Mas havia também algumas notas mais recentes, reais de fato, dobralizadas com cuidado. E junto com o dinheiro, havia um papel dobrado com um nome escrito à mão na frente. Malaquias. Só o nome. Mais nada. Ruth pegou o papel com cuidado e abriu devagar. Dentro havia uma anotação manuscrita com a letra miúda da tia Raquel, que Miriam reconheceu porque tinha visto ela assinar papéis outras vezes. Um endereço em Porangatu, uma rua, um número e a frase escrita embaixo: "Quando a hora chegar, ele vai entender." Miriam leu aquilo 3 vezes. Depois ficou olhando para o papel sem falar. "Quem é Malaquias?" Ruth perguntou. "Não sei", Miriam disse. E era verdade. O nome não aparecia em nenhuma memória que ela tivesse da tia Raquel. A tia Raquel era uma mulher que vivia sozinha, que nunca se casou, que trabalhava a terra e ia à missa toda semana e nunca contava muito de si mesma. Era daquelas pessoas que a família respeita, mas não conhece de verdade. O embrulho de plástico, quando abriram, tinha uma muda de tecido dobrado.
Uma colcha de fuxico feita à mão, dessas que levam anos para ficar prontas, com centenas de rodelas de tecido costuradas uma a uma. No centro da colcha havia um bordado que elas só perceberam quando a estenderam no chão do depósito. Um pé de pequi, bordado em linha amarela e verde no tecido branco do centro. Miriam conhecia esse pé de pequi. Era o que ficava no canto do terreno, do lado da mina d'água. Ela tinha passado por ele vários dias sem prestar atenção especial, mas era um pé velho, de tronco grosso, que claramente estava ali há décadas. Ela bordou o próprio quintal. Ruth disse, com uma voz de quem está pensando alto. Miriam dobrou a colcha com cuidado, fechou a caixinha e ficou quieta por um tempo, olhando para as coisas no chão. Havia uma história ali. Uma história que a tia Raquel tinha guardado no fundo da terra debaixo de uma prateleira, esperando o momento certo. Só que Miriam não sabia ainda qual era essa história. Na manhã seguinte, ela foi a Porangatu. Porangatu é uma cidade pequena, mas com uma vida própria. Mercado coberto, igrejas antigas, ruas de paralelepípedo no centro histórico. Gente que se conhece pelo apelido. Miriam foi de ônibus, chegou de manhã cedo e caminhou até o endereço que estava no papel. Era uma rua tranquila, perto do centro, com casas antigas de muro baixo e quintal na frente. O número que o papel indicava era uma casa cor de mostarda, com uma oficina de marcenaria integrada. Dava para ver a bancada pela janela aberta e sentir o cheiro de madeira serrada no ar. Miriam parou na calçada por um instante. Ela não sabia o que ia encontrar. Não sabia se esse Malaquias estava vivo, se morava ali ainda, se ia receber uma estranha na porta com aquela história. Tinha ensaiado o que ia dizer no ônibus, mas agora, na frente da casa, as palavras sumiam. Bateu no portão. Um homem velho veio até a grade. Devia ter uns 70 anos, cabelo branco, ombros curvados, mãos cheias de calejo. Tinha um avental de couro de marceneiro e a cara de alguém que trabalha com madeira há mais tempo do que se lembra. Boa tarde, Miriam disse. Eu procuro por Malaquias. O homem ficou parado. Aquela pausa foi longa o suficiente para Miriam sentir o coração acelerar. Sou eu, ele disse, com uma voz que tinha aquela textura rouca de homem velho que fuma ou que nunca foi de falar muito. Miriam respirou fundo e disse seu nome. Disse que era sobrinha de Raquel, a Raquel do sítio em Crixás, e que tinha encontrado o endereço dele guardado com um papel com o nome dele escrito pela tia antes de ela morrer. Malaquias ficou com a mão na grade, sem falar. O rosto dele passou por uma coisa que Miriam não soube nominar na hora. Não era espanto exatamente. Era mais aquela expressão de quem esperava uma notícia que nunca chegou e então chega de repente, muitos anos depois. Entra, ele disse por fim. A casa de Malaquias era arrumada com aquele arrumado de solteiro velho que cuida das coisas, mas não tem capricho de decoração. Era limpa, funcional, sem enfeite. A sala tinha uma prateleira cheia de ferramentas de madeira entalhada, pequenas esculturas de madeira que ele claramente fazia para si mesmo. Tinha um retrato na parede, desbotado, de uma mulher jovem que Miriam não reconheceu. Ele botou café e os dois sentaram. E então Malaquias começou a falar. Ele conhecia a tia Raquel desde jovem. Tinham se encontrado numa festa de São João em Crixás quando ele ainda morava na região, e se tornado próximos de um jeito que, foi isso que ele disse olhando para o café, não era comum falar naquela época. Ficaram amigos por anos, uma amizade que tinha raízes mais fundas do que a palavra deixava entender. A família de Malaquias era de outra cidade e nunca aprovou essa proximidade, porque a tia Raquel era uma mulher independente demais para o gosto deles. Uma mulher que tocava a própria terra, que não precisava de homem para se sustentar. E isso, na visão da família, era sinal de problema. Pressionaram Malaquias a se afastar. Ele se afastou. Mas antes de ir,
Raquel tinha lhe dito que havia algo guardado no sítio que era para ele saber, que um dia ia entender. Ele foi. Casou. Perdeu a esposa muitos anos depois. Voltou para Goiás, se instalou em Porangatu e ficou esperando sem saber bem o que esperava. Quando Miriam terminou de ouvir tudo aquilo, ficou olhando para o homem velho com aquela expressão de marceneiro que aprendeu a não desperdiçar nada, nem madeira nem palavra. Ela guardou dinheiro para o senhor, Miriam disse, e tirou a caixinha da bolsa. Malaquias olhou para a caixinha sem pegar. Olhou para Miriam. Então, num movimento lento, abriu a caixinha e ficou olhando para as notas. Ficou olhando por muito tempo. Quando olhou de volta para Miriam, os olhos estavam molhados. Não com choro descontrolado, mas com aquela umidade quieta que aparece quando emoção velha sobe devagar. Isso é de muitos anos atrás, ele disse. Ela foi guardando isso quando a gente ainda se via, para um dia, não sei. Ela nunca me contou o plano direito. Miriam devolveu a caixinha para ele. Falou que aquilo era dele, que estava guardado com o nome dele, que era só pegar. Malaquias pegou. E foi esse gesto simples, um homem velho apertando uma caixinha de madeira no colo, que Miriam depois disse que foi o momento em que ela entendeu que a tia Raquel não tinha deixado aquela terra para apodrecer. Tinha deixado esperando a pessoa certa. De volta ao sítio, Miriam contou tudo para Ruth, que tinha ficado trabalhando no quintal durante o dia. Ruth ouviu sentada na beira da varanda, descalça, mexendo a colher no copo de água com açúcar, e quando Miriam terminou, ficou pensativa por um tempo. Então ela amou esse homem a vida inteira e nunca conseguiu ficar com ele, disse Ruth. Parece que sim, Miriam disse. E você acha que tem mais coisa que ela deixou? Miriam olhou para o pé de pequi no fundo do terreno, com aquele tronco grosso que ficava ali há décadas. Pensou na colcha de fuxico com o bordado no centro. Pensou no jeito como a tia Raquel tinha construído tudo aquilo com cuidado, o esconderijo no chão, o papel com o nome, o bordado do próprio quintal. Acho que ela deixou a terra, disse Miriam. E acho que ainda não entendi bem o que isso significa. Foi aí que o problema começou. 3 dias depois de Miriam ter ido a Porangatu, o primo Isaías apareceu. Isaías tinha 56 anos, era filho de uma das irmãs da tia Raquel. E era daquele tipo de parente que aparece quando fareja, que tem algo de valor em jogo. Era um homem de estatura mediana, barriga generosa, cabelo penteado para cobrir a calvície e um jeito de sorrir que não chegava aos olhos. Apareceu num sábado de manhã com um carro prata que devia ter sido novo, uns 5 anos atrás. Estacionou na frente do portão e desceu com uma postura de quem está chegando num lugar que considera seu. Miriam estava no pomar quando ouviu o portão. Veio até a frente com as mãos sujas de terra. Prima, Isaías disse, com um sorriso largo. Que alegria te encontrar aqui. O tom estava errado desde o início. Era aquele tom de quem está sendo gentil, mas você sabe que por trás da gentileza tem um interesse que ele ainda não declarou. Miriam enxugou as mãos no pano do avental e disse, boa tarde. Isaías entrou sem ser convidado. Andou pela varanda, olhou para o quintal, olhou para o pomar, olhou para o telhado. Andava com aquele jeito de dono que irrita, calculando o valor de cada coisa com os olhos. Você está morando aqui? Ele perguntou num tom que deixava claro que ele achava que não deveria. Estou usando enquanto preciso, Miriam disse com a voz equilibrada. Isaías fez aquele som de quem está considerando uma objeção que não quer dizer em voz alta ainda. É que a família está começando a pensar em resolver a situação dessa propriedade, sabe? 15 anos sem ninguém tomando conta, a terra perdendo valor. Minha mãe e os tios estão conversando sobre o que fazer. Miriam deixou ele falar. Não concordou nem discordou. Seria bom a gente sentar e conversar, ele continuou. Porque se a família decidir vender, por exemplo, você vai precisar saber com antecedência, né?
para não se pegar de surpresa. Ruth estava na porta da cozinha ouvindo tudo aquilo com uma expressão que Miriam conhecia bem. Aquela expressão que Ruth fazia quando estava se segurando para não falar o que estava pensando. Miriam fez um sinal discreto para ela com a cabeça. Quando a família sentar, Miriam disse com uma calma que custou esforço: "Eu vou estar na conversa também, já que estou aqui." Isaías sorriu de novo com aquele sorriso que não chegava nos olhos. "Claro", disse ele. "É claro." Ficou mais uns 20 minutos conversando sobre nada, tomou o café que Ruth fez sem que ele pedisse e foi embora do jeito que chegou, com aquela postura de quem saiu satisfeito de ter feito o que veio fazer, sem deixar claro o que exatamente era isso. Quando o carro sumiu na curva da estrada, Ruth desceu os degraus da varanda e ficou na frente de Miriam com os braços cruzados. "Esse homem quer tirar você daqui", disse Ruth. "Eu sei", Miriam disse. "E o que você vai fazer?" Miriam olhou para o sítio ao redor, para o pomar que estava começando a se recuperar, para o telhado que Ruth tinha consertado, para a mangueira enorme que fazia sombra, para o pé de pequi no fundo, com o tronco grosso que ficava ali antes de qualquer um deles nascer. "Vou ficar", disse ela, e disse isso com aquela voz quieta que tinha mais firmeza do que um grito. O que Miriam não contou para Ruth naquele momento, porque ainda estava processando, era que Malaquias tinha dito uma coisa importante antes dela ir embora de Porangatu. Tinha dito que a Raquel, anos antes de morrer, tinha registrado uma parte do terreno separado, uma área específica, a parte da mina d'água com o pé de pequi. Tinha registrado do jeito que podia fazer sem que ninguém da família soubesse na época, por uma razão que ele disse que ela nunca explicou direito, mas que fazia sentido agora. Malaquias tinha o número desse registro guardado com ele. Não sabia o que fazer com aquilo há 15 anos. Quando Miriam foi embora, ele ficou com a caixinha no colo e com aquele número na cabeça, entendendo que o momento que a Raquel tinha falado finalmente tinha chegado. Miriam sabia que aquilo tinha peso. Sabia que mudava alguma coisa na conversa que Isaías queria ter sobre vender a propriedade. Mas sabia também que resolver isso ia depender de como ela se movimentasse, e que se ela se movimentasse errado, ia perder tudo que tinha começado a construir ali. Então ficou quieta, observando, esperando, que era o oposto do que havia feito a vida inteira. Ficar quieta para evitar o problema. Dessa vez, estava ficando quieta para entendê-lo primeiro. A diferença era pequena, mas era enorme. E enquanto o cerrado secava mais ainda, com o calor de agosto virando setembro e o pé de pequi, continuava no fundo do terreno com aquele tronco que não dobrava nem com o vento mais forte, Miriam foi dormindo cada noite um pouquinho mais inteira do que a anterior. Foi numa manhã de setembro, com o cheiro de chuva que o cerrado sente antes da chuva chegar de verdade, que Malaquias apareceu no sítio. Chegou de bicicleta, o que Miriam não esperava. Um homem de 70 anos pedalando 90 quilômetros. Não. Ele tinha vindo de ônibus até a cidade mais próxima e pedalado os últimos 10. Chegou suado, com um envelope de plástico preso no guidão, com elástico, e um ar de quem tomou uma decisão no caminho que está firme nela. Miriam o viu chegando pelo portão e foi ao encontro dele. Ele desceu da bicicleta, ajeitou o chapéu e disse: "Vim trazer o que é seu de saber." Sentaram na varanda. Ruth ficou do lado, sem falar, com aquele jeito dela de ser testemunha de coisas importantes sem atrapalhar. Malaquias tirou do envelope um papel dobrado, uma cópia antiga de um registro de propriedade, com a caligrafia de cartório daquele tempo, com o carimbo e assinatura que tornavam aquilo oficial. Era o registro da área da mina d'água. E o nome registrado não era o da família. Era o nome de Raquel, sozinha, sem a família, numa área que ela tinha comprado com o dinheiro do próprio trabalho décadas atrás, quando ainda havia a possibilidade de fazer esse tipo de registro separado sem alarde.
Ela comprou essa área anos antes de morrer, Malaquias disse. Comprou porque sabia que a família ia querer tudo quando ela fosse. E ela queria que a mina ficasse de pé. Queria que a água continuasse para quem precisasse usar. Miriam olhou para o papel por um longo tempo. Olhou para a área no fundo do terreno, a parte verde, com a mina brotando entre as pedras, com o pé de pequido bordado. E para quem ela deixou? Miriam perguntou. Malaquias virou o papel. No verso havia uma anotação manuscrita, com a letra que Miriam já conhecia. Para Miriam quando chegar. Miriam ficou imóvel. Ruth pegou na mão dela porque viu que ela precisava de algo concreto para se segurar naquele momento. A tia Raquel tinha deixado aquilo para ela. Não sabia que Miriam ia precisar ir parar no sítio daquele jeito, fugida do casamento com 2 sacolas. Mas a tia Raquel conhecia a sobrinha de um jeito que talvez a própria Miriam não se conhecesse. Conhecia o caráter dela, a teimosia, o senso de trabalho, o jeito de ficar de pé quando tudo tentava derrubá-la. Devia ter escrito aquele nome anos antes, guardado no fundo do papel, esperando. Miriam deixou a lágrima escorrer sem tentar segurar. Não foi um choro de desmoronamento. Foi aquele choro de quando a gente entende alguma coisa que estava tentando entender há muito tempo. O tipo de choro que limpa. Mas a situação com Isaías não ia desaparecer só porque Miriam tinha esse papel. Na semana seguinte, Isaías voltou. Dessa vez não veio sozinho. Trouxe a mãe dele, Dona Rebeca, uma senhora de 78 anos que usava o peso da idade como argumento antes de abrir a boca. Ruth ficou dentro de casa, mas deixou a porta aberta. Dona Rebeca começou com o tom de vítima. Disse que a família estava sofrendo muito, que a propriedade da irmã ficou anos sem ninguém olhar, que eles tinham esperado com paciência, que era justo que as coisas fossem resolvidas de um jeito que respeitasse todos os lados. Simeão falou com voz de quem está acostumado a decidir. Disse que a família tinha chegado num consenso de que o melhor seria vender a propriedade e dividir o que viesse, e que esperavam que Miriam entendesse e colaborasse. Isaías ficou quieto, com aquele sorriso, observando. Miriam ouviu tudo sem interromper. E trouxe também um tio mais velho, Simeão, que tinha a reputação de ser o cabeça da família nessas situações de herança. Os 3 chegaram numa tarde e Miriam os recebeu na varanda. Quando os 3 terminaram, ela respirou fundo e disse: "A tia Raquel deixou uma área registrada separado. Tenho a documentação aqui. Essa parte da propriedade não entra na divisão." O silêncio que se seguiu tinha aquele peso específico dos silêncios onde tudo muda. Dona Rebeca franziu a testa. Simeão cruzou os braços. Isaías perdeu o sorriso pela primeira vez. "Que área?" Simeão perguntou. "A mina d'água e o entorno. Está registrado no nome dela, separado, com destinação explícita." "E quem te disse isso?" Isaías perguntou, com um tom que tentava ser de dúvida, mas era, na verdade, de nervosismo. "O Malaquias", Miriam disse. "Ele tem a documentação original há 15 anos e veio trazer." O nome de Malaquias caiu naquele grupo como uma pedra caindo num poço. Dona Rebeca abriu a boca e fechou. Simeão olhou para o chão. Isaías olhou para o lado. Miriam não sabe até hoje o que aquele nome significava para eles exatamente. Mas foi óbvio que significava alguma coisa. Alguma coisa que a família sabia e nunca falou em voz alta. "A gente precisa ver esse papel", Simeão disse por fim. "Podem ver", disse Miriam. "Mas o papel fica comigo." Ela entrou, pegou a cópia que tinha tirado no dia anterior, quando foi ao cartório de Porangatu fazer a cópia autenticada. Porque Ruth tinha insistido nisso. "Você autentica isso hoje ainda, Miriam. Vai." E voltou com ela na mão. Estendeu para o Simeão. O homem leu. Passou para Dona Rebeca. Passou para o Isaías. Os 3 ficaram um tempo em silêncio com aquele papel na mão. Simeão dobrou o papel e devolveu com uma expressão que não era de derrota, mas era de recalibração. Aquela expressão de quem muda de plano quando percebe que o plano não vai funcionar.
Vamos precisar conversar com o resto da família, ele disse. Podem conversar, Miriam disse. A minha parte eu já sei qual é. Os três foram embora. Dessa vez, sem o sorriso de Isaías. Mas o problema não acabou ali. Não foi tão simples assim. 2 dias depois de Isaías ir embora, o vizinho Baltazar bateu no portão. Miriam foi ver quem era e encontrou o homem do outro lado da grade com uma expressão diferente da primeira vez que tinham conversado. Não era mais aquela expressão de dono do mundo. Era uma expressão de alguém que ouviu alguma coisa e ficou perturbado com isso. Eu ouvi dizer que você tem o registro da mina, ele disse sem rodeio. Tenho, Miriam confirmou. Baltazar ficou quieto por um momento. Então disse, com uma voz que tinha um toque de coisa não dita. Essa mina abastece minha propriedade também. Já faz mais de 30 anos que eu uso aquela água. Miriam sabia disso. Sabia desde a primeira vez que tinha encontrado a mina. A água que saía da mina corria para o córrego que Baltazar usava do outro lado da cerca. Era a mesma água. Era a mesma nascente. Eu sei, disse ela. E você vai cortar meu acesso? Miriam olhou para o homem por um instante. Lembrou do dia em que ele tinha chegado na beira do córrego com aquela postura de intimidação. Lembrou do jeito que ele tinha ido embora, sem responder, quando ela falou que não tinha intenção de mudar o que estava funcionando. Não vou cortar nada, disse ela. Baltazar ficou parado, esperando o mais que não vinha. A tia Raquel registrou essa área para proteger a água, Miriam continuou. Não para guardar para si. A água é de quem precisa usar. O homem ficou olhando para ela com aquela expressão de quem está recalculando alguém. Aquela expressão que acontece quando a gente espera um comportamento e recebe outro. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Porque é o certo. Ela disse, simples. Baltazar ficou quieto por um longo tempo. Então fez alguma coisa que Miriam não esperava. Tirou o chapéu. Era um gesto pequeno. Mas no interior de Goiás, num homem daquele tipo, tirar o chapéu na frente de uma mulher que ele tinha tentado intimidar semanas antes era uma coisa que dizia muito sem precisar de palavras. Obrigado, ele disse, e foi embora. Mas dessa vez, sem aquela pegada pesada na terra seca. Foi embora de um jeito diferente. Em outubro, a chuva chegou. Chegou de um jeito que quem é do Cerrado conhece bem. Não com timidez, não com chuvisco, mas com aquela chuva de dezembro de uma tacada só. As nuvens escurecendo o céu da tarde numa questão de minutos, o cheiro de terra molhada subindo antes das primeiras gotas, e então o aguaceiro que faz o som de milho pipocando no telhado e enche as calhas e faz os rios lembrarem que existem. Miriam estava na varanda quando a chuva chegou. Ficou de pé vendo aquilo, com os braços apoiados no corrimão de madeira que Malaquias tinha ajudado a consertar num dia que ele veio visitar, e sentiu a chuva molhar os pés descalços e o cheiro do cerrado úmido por toda parte. Ruth apareceu do lado dela com 2 copos de café e ficaram ali as duas assistindo a chuva cair no pomar, na mangueira, no pé de pequi no fundo, no quintal que tinha voltado a ser quintal. Você vai ficar? Ruth perguntou. Não era uma pergunta sobre o sítio. Elas já sabiam a resposta sobre o sítio. Era uma pergunta mais funda, aquela pergunta que a gente faz quando quer saber se a outra pessoa finalmente chegou num lugar dentro de si mesma onde consegue ficar parada sem precisar fugir nem se esconder. Miriam ficou olhando a chuva por um momento. Vou, ela disse. Ruth tomou um gole de café. Eu também, disse ela. Miriam olhou para a amiga. Você não precisa. Eu sei, Ruth interrompeu. É por isso que vou. E foi nisso que Miriam percebeu que tinha ganhado alguma coisa que não estava no papel de registro da mina d'água, que não estava na caixinha de madeira com as notas antigas, que não estava em nenhum dos lugares onde a tia Raquel tinha guardado as coisas.
Era uma coisa que ela não sabia que estava perdendo enquanto passava os 34 anos, colocando todo mundo à frente de si mesma. Era a certeza de que quando você para de viver com medo, as pessoas certas ficam. A conversa com a família de Isaías aconteceu em novembro, numa tarde numa lanchonete em Porangatu, onde a família marcou o encontro. Foram o Simeão, a dona Rebeca, o Isaías e mais 2 primos que Miriam mal conhecia. Do lado dela foi ela, Ruth e Malaquias, que apareceu de ônibus numa tarde de terça porque disse que tinha algo a dizer. O que Malaquias disse naquela reunião foi simples. Disse que a Raquel havia sido clara sobre o que queria que acontecesse com a propriedade, que a parte da mina tinha destinação registrada, que o resto do sítio podia ser resolvido da maneira que a família achasse melhor, desde que Miriam tivesse o direito de usar o terreno enquanto precisasse, porque era o que estava registrado junto com o papel da área. Simeão ouviu com aquela expressão de homem que está calculando. Isaías ficou olhando para o café. Dona Rebeca ficou olhando para as mãos. No final, foi Dona Rebeca quem falou. E o que ela disse surpreendeu todo mundo. A Raquel sempre foi mais inteligente do que a gente deu crédito, disse a velha, com uma voz que misturava ressentimento e respeito numa proporção que Miriam não soube separar. Fez tudo do jeito dela, sem pedir permissão para ninguém. Pausou. Acho que a Miriam tem isso também. Isaías levantou o olhar para o teto com uma expressão de quem acabou de perder, mas não vai admitir em voz alta. Simeão disse que a família ia respeitar a documentação. Fim. Não havia mais o que discutir. O papel era claro. A conversa tinha sido difícil, mas tinha sido uma conversa. Sem grito, sem confronto, sem nada além de pessoas sentadas numa mesa, chegando num entendimento que todas elas sabiam que precisavam chegar. Em dezembro, Miriam plantou machixe, porque era o que ela sabia plantar e gostava. Plantou jiló, plantou quiabo, plantou coentro e cebolinha nas bordas. Plantou uma muda de limão galego que Baltazar trouxe da própria propriedade numa manhã de terça, sem comentário. Só encostou na cerca e acenou quando Miriam apareceu. O pomar da tia Raquel estava de volta. As laranjeiras tinham florescido com a primeira chuva e o cheiro de flor de laranja no final da tarde encheu o sítio inteiro com aquele perfume adocicado que a gente carrega na memória sem saber. Malaquias voltou algumas vezes, sempre com alguma coisa na mão, uma ferramenta, uma saca de cimento para reforçar um trecho do muro, um queijo de Minas que uma vizinha dele fazia. Ficava um tempo trabalhando com elas e depois ia embora tranquilo. Era aquele tipo de presença que não pesa e não falta quando aparece. Numa tarde em que os 3 estavam sentados na varanda depois de um dia de trabalho, Malaquias disse, olhando para o pé de pequi no fundo: "Você sabe por que ela bordou esse pé?" "Não", disse Miriam. "Ela disse uma vez que o pequi é a árvore mais teimosa do cerrado. A raiz vai fundo antes de qualquer outra coisa crescer. Às vezes a gente não vê nada na superfície e pensa que não tem nada. Mas lá embaixo está firme." Miriam olhou para o pé de pequi por um longo momento. A árvore estava ali, com aquele tronco que não dobrava, com as raízes que iam fundo que nem se via. Era uma boa descrição para muita coisa. No fim do ano, quando as chuvas já tinham deixado o cerrado verde, de um jeito que parece milagre para quem vê a secura de agosto e não imagina o verde de dezembro, Miriam estava sentada no banco de madeira que tinha colocado embaixo da mangueira, descalça, ouvindo o barulho do córrego que corria nos fundos e do vento que passava pelo pomar. Não pensava no Ezequiel. Fazia tempo que tinha parado de pensar. Não porque o que aconteceu tinha deixado de doer. Essas coisas demoram, e ela sabia disso. Mas porque a dor tinha mudado de lugar dentro dela. Tinha saído da frente e ido para um canto mais quieto, onde a gente guarda as coisas que fizeram parte da própria história, mas não são mais o centro dela. O centro agora era outro.
Era a horta que ela tinha plantado com as próprias mãos. Era o pomar que ela tinha reacendido. Era a mina de água que corria limpa entre as pedras e ia para o córrego. E do córrego para a terra de Baltazar e para a terra dela. E para a terra de mais gente que ela nem conhecia ainda. Era Ruth dentro de casa fazendo um barulho com panela que prometia coisa boa para a janta. Era Malaquias, que ia aparecer no dia seguinte para ajudar a consertar uma parte do curral. Era a tia Raquel, que havia vivido naquele lugar, que havia amado em silêncio, que havia plantado embaixo da terra uma mensagem que esperou décadas pelo momento certo de ser encontrada, e que havia escolhido Miriam para encontrá-la, não por acidente. Sentiu o vento que movia as folhas da mangueira acima dela com aquele farfalhar quieto. E pela primeira vez, em muitos e muitos anos, talvez pela primeira vez desde antes de casar, desde antes de começar a viver para todo mundo que não era ela, Miriam sentiu que estava num lugar que era só dela, não porque era dela no papel, mas porque ela tinha chegado até ali com as próprias pernas, tinha ficado de pé quando o chão sumiu, tinha trabalhado o chão com as próprias mãos, tinha ouvido as pessoas certas e não cedido às erradas. A casa não tinha espinho mais. Por conhecimento de causa, Miriam fechou os olhos, sentiu o sol da tarde no rosto, sentiu o cheiro do cerrado molhado que a chuva de ontem ainda deixava no ar. O quintal era um quintal de verdade. A água corria e ela estava de pé. Essa era a única coisa que importava.